sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5, item 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Um homem está agonizante. Esta mensagem foi enviada por São Luís, em Paris, 1860. Ela diz assim: quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem de casos aos quais se podem considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra as suas faculdades por alguns instantes? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós. Mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse por um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Bem, vamos entender o que São Luís quis nos ensinar? Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Será que uma pessoa que está muito doente, com uma doença terminal, será que ela é culpada perante as leis de Deus, caso resolva abreviar, dar fim à sua vida, mesmo que seja por alguns instantes, por alguns minutos? Será que ela é culpada disso? E a resposta é sim, porque quem garante que o seu fim chegou mesmo? Quem garante que um socorro inesperado não possa vir? Sabe, Deus é soberanamente justo e bom. Ele não age caprichosamente. Portanto, se estamos passando por determinados problemas, determinadas doenças, essa causa também é justa. O homem, na maioria das vezes, é o causador dos seus próprios problemas, das suas dificuldades. E aquela doença grave pode ser uma expiação. Expiações são consequências de atitudes equivocadas que tomamos em vidas passadas. Então nós precisamos enfrentar até o fim as consequências que nossas atitudes erradas nos trouxeram. Precisamos ter calma, coragem e fé para quitar as nossas dívidas. Não podemos nos esquecer que aquela pessoa poderia usar do seu último minuto para se arrepender, para pedir perdão, para perdoar, para dizer eu te amo. Não existem pessoas que ficaram em coma por 10 anos e depois acordam. Por isso, não podemos querer abreviar o nosso sofrimento e nem o de ninguém. Devemos deixar que a pessoa viva o tempo que Deus deu para ela. Deus nos concede o tempo exato para que a gente possa fazer aquilo que precisávamos fazer aqui na Terra. Ele sabe, nós não. Expiação. No livro Chico de Francisco, Adelino da Silveira conta um caso, e eu gostaria que vocês ouvissem para que pudessem entender muito bem o que é a expiação. É assim: Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo.
A mãe desse jovem era também muito doente e Chico ajudava a mãezinha a dar banho nele, a dar comida, a limpar o pequeno cômodo onde morava. O quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, em que ele levou um grupo de pessoas, um médico que fazia parte perguntou ao Chico: nem mesmo nesse caso a eutanásia seria possível? Eutanásia vem do grego, significa morte sem dor ou boa morte. E Chico respondeu: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, teve muito poder. Ele prejudicou, perseguiu e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram até que desencarnasse e assim que deixou o corpo, eles os agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos já o terão perdoado, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. Consequências de nossas atitudes equivocadas. Viram isso? Precisamos aguentar até o fim. E tem outra. Um homem muito rico estava viajando com sua filha em um navio. Essas viagens duravam meses. A filha pegou uma doença muito grave que não tinha cura e o médico do navio então sugeriu a eutanásia. O pai autorizou e logo depois chegou a mensagem: aguente firme. Descobriram a cura. Se ele tivesse esperado só mais uns dias... Então, a decisão do tempo que precisamos viver aqui é Deus quem determina e não nós. Sabe, a gente pode até pensar, se essa pessoa ou aquela está passando por determinado problema, é porque ele ou ela fez por merecer. Realmente, alguma coisa nós fizemos. Mas será que nós não podemos fazer algo para aliviar a sua dor e não tentar acabar com o seu sofrimento, tirando a sua vida, abreviando a sua vida, mesmo que a nossa intenção seja a de que ele ou ela pare de sofrer? Às vezes uma única palavra de consolo, de afeto, um carinho faz toda a diferença. E se nós não soubermos o que falar, então fiquemos calados. Vamos segurar a mão daquele que sofre e ficar em silêncio. Certamente essa pessoa saberá que com esse gesto estaremos dizendo: estou aqui para te ajudar. Então, obrigada, fiquem com Deus e coragem. Não desistam. Deus não dá um fardo maior e nem mais pesado do que aquele que podemos carregar. Coragem.